Que Deus abençoe a todos. Ete nzambe apambula banso. Hoje é sábado. Lelo ezali mokolo na poso. E estamos a continuar o nosso tema. Pe tozali na kokoba na ntina na mutu anitea na biso. Não esqueça o nosso tema, as religiões dos filhos de Abraão. Bobo sanate motu anitea na biso. Na ntina na beyamba ya bana na Abrahama. As religiões dos filhos de Abraão. Beyamba ya bana na Abrahama. Esse é o tema geral. Yangonde motu ya liteya o ya mama penza botakabana. Já vimos, primeiro ponto, as três religiões monoteístas dos filhos de Abraão. Si tolekaki na komona beyamba misato ya minene ya bana na Abrahama. As três igrejas Tope monoteístas. Iglesia misato o babengi monoteiste. Que acredita num só Deus. Oyo ndimelaka se bobele nzambe moko. Que saíram atrás de Abraão. Oyo babimaki na sima ya Abrahama. Isso que estamos a ver. Yangonde otuzaliko yekola. É isso que vimos no primeiro ponto. Tope yangonde tomonaki na etape ya liboso. Há três religiões Ezali na babeyamba misato. que saíram do Abraão, Oyo ebimelaki na Abrahama. que se dizem filhos de Abraão, Oyo ebeta katolo ete ezali beyamba ya bana na Abrahama. que crê num só Deus. Oyo bandimelaka nzambe se moko. Judaísmo, Judaïsme. que é a religião dos judeus. Oyo ezali eyamba ya bayuda. Cristianismo, Christianisme. para os crentes de Jesus, Eyamba pona bandimi ya Yesu. que nós somos. Oyo biso tozali. E Islã, quer dizer, a religião muçulmana. Pe Islam o ezali eyamba ya ba musulman. Três grupos que se dizem filhos de Abraão porque têm um relacionamento ou carnal ou espiritual com Abraão. Ezali bangulupa misato ebeta katolo ete ebimeli na Abrahama. To ezali bangulupa oyo ya musuni tope bangulupa ya molimo. Então, no segundo ponto, vimos a religião dos filhos de Isaac era como? Na etape ya mibale to yekolaki eyamba ya bana na Isaka. Ezalaki ndenge nini? Dentro dessas três religiões, a primeira religião que apareceu na terra, dentro dessas três, é o judaísmo. Kati na babeyamba oyo misato moko na yango oyo ebandaki na mokili ezali nde eyamba ya judaïsme. Deus que iniciou isso. Nzambe ye moko moto abandaki yango. Quis essa religião na terra. Alingaki eyamba oyo ezala penza na mokili oyo. Quis povo aqui na terra. Alingaki azala na libota na ye penza na mokili oyo. Povo que vai adorar seu nome. Libota wapi oyo ekogumba mela kombo na ye. Mas essa religião, embora que Deus que suscitou, mas acabará para rejeitar Jesus Cristo. Kasi eyamba ngo judaïsme atako ye moko nzambe mutabandaki yango kasi suka batoyo babwakisaki nzambe. Então Deus criou outra religião. É sempre Deus. A primeira religião é Deus, a segunda também é Deus. Dena yango Nzambe ayeko sala eyamba ya mibale. Ya liboso ezali ye moko nzambe asalaki yango judaïsme. Ya mibale pe yamba ba Kristo ye moko nzambe mutu a bandaki yango. A diferença é que a primeira religião, Deus que iniciou, mas pertencia ao povo que ele escolheu.
boke senezali se bobele ete na eyamba liboso tobengi judaïsme ezali nzambe asalaki yango kaka bobele pona libota ya bayuda, povo judeu, libota na bayuda, povo israelita, libota na baisraele. Mas o cristianismo agora concerne todas as nações, porque o contrato de Deus e Abraão terá muitas famílias em toda a terra. Esse foi o contrato de Deus com Abraão. Nzoka eyamba oyo mibale ya bakristo ezali eyamba oyo nzambe atelemisi yango mpona kobenga bamboka nyonso ya mokili mobimba na ntina ete akokisa kondima na oyo ya salaki epai na balama kolobaka ete bakitani na yo bakopambwama na nsima na yo. Então, o terceiro ponto, vimos a religião dos crentes de Jesus Cristo, filho de Abraão. Nde ya misato ezalaki eyamba ya bakristo o ya Yesu mwana na Abrahama. E agora, em quarto ponto, vimos judaísmo e cristianismo. Nde na oya mine tomonaki judaïsme na christianisme. Judaísmo e cristianismo. Na etape ya mine tomonaki judaïsme na christianisme. Então, nessa quarta parte, falamos que os dois são religiões, são igrejas, são grupos que ele próprio Deus suscitou. De na oyo beyamba mibale tolobaki ete ezali biyamba mibale to mpe bangulupa mibale to mpe biklesia mibale oyo ye moko nzambe atelemisaki na mokili. Mas o judaísmo negou ele, então, já que estava escandalizado do nome de Jesus, então parou o programa deles para acabar com os cristãos e depois vai voltar neles. Nzoka na yamba ya judaïsme ya solo batelemaki na nzela mpona nini tango nzambe ayaki epai na bango bapesaki mokongo babwakisaki ye. Siko nini nzambe asalaki nzambe aboyi kotelema nde ayaki epai na biso bikolo ya mokili mobimba na ntina ete ye akwa kotambola na biso soki ye nzambe asilisi kosala na biso bamboka bikolo nde akozongela libota na ye Israele oyo ebwakisaki ye. Então Deus não rejeitou Israel, não rejeitou o judaísmo, porque a razão que eles rejeitaram Jesus é uma razão que ama Deus muito e não quer um segundo Deus. A razão é essa, tá? Essa razão não merece ser rejeitada, porque é por amor de Deus que ele não quer ver Jesus. Ya solo bayuda nzambe abwakisaki bango te. Eloko se moko kaka oyo bayuda babwakisaki nzambe ezalaki ete na eyamba na bango basambelaka nzambe se moko. Tango bango bamoni Yesu bakanisaki ete nzambe ya mibale nde kuna lokola nzambe atali abi donc bato oyo balingaka nzambe mosusu te bobele nzambe se moko boyi na kotika bango te sima na kozongela bango. Assim Deus não pode andar com os dois, porque haverá grande confusão, porque eles não estão escandalizados nesse nome de Jesus, muito escandalizados. Boye nzambe akoki kotambola na biyambo mibale te to pe na bangolopo mibale te pona nini epai na bayuda soki kaka lobeli bango na nkombo na Yesu ezali kotutisa mapenda mabaku. Então o programa dele ficou pendente. Deus vai acabar com as nações, depois vai voltar com Israel e fechou o programa dele do monoteísmo. Nde kuna mwango ya bayuda ezali na kotelema nzamba epai na bikolo soki asisi na bikolo nde akozonga epai na bayuda sima mpona kosilisa na ntina na beyamba oyo mibale esambelaka nzambe se moko ya lola. Hoje vamos falar sobre o quinto ponto, a religião dos filhos de Ismael. Lelo tokolobela na ntina na etape ya mitano na ntina eyamba ya bana na Ismaele.
Vamos falar agora sobre a terceira religião. nde tokolobela sika na eyamba ya misato. Será que essa terceira religião também vem de Deus? Motuna yango oyo bongo eyamba oyo ya misato euti pe epai na Nzambe? A nossa resposta, não. Eyano na biso ezali te. Será que essa religião muçulmana vai de par com as duas primeiras religiões? Motuna yango oyo bongo eyambo ya misato etambolaka lokolo se moko na biyamba mibale moso etikali? Não. Te. Ao contrário, vem para contrariar. Nabokeseni eyambo ya misato ya bamizilma eye mpona kobundisa biyambo mibale. Qual foi a religião do Ismael? Siko eyamba ya Ismaele ezalaki nini? Foi mesmo a religião muçulmana? Motuna yango oyo eyamba ya Ismaele yango pene ezalaki eyamba ya bamizilma lelo? Não. Te. Isso que vamos ver hoje. Yango nde tokoyekola lelo. Será que os 12 filhos de Ismael eram muçulmanos? Motuna yango oyo bongo bana nyonso na motuya ya zomi na mibale ya Ismaele bango nyonso babengamaki bamizilma? Naquela época mesmo. Isso vamos ver hoje. Babengamaki bamizilma solo na eleko na bango yango nde tokoyekola lelo. Será que a maneira de adorar os muçulmanos hoje é esse também que era com Ismael? Bongo lolenge ya kogumbamela Nzambe ya bamizilma yango mpe kogumbamela oyo Ismael azalaki nango kala Com Abraão? na Abrahama. Isso que vamos ver hoje. Yango nde tokoyekola lelo. Vamos ler Tokotanga Genèse 17, Genèse 17 de 20 até 26. 20 na 26. Estamos a saudar o nosso irmão Eugênio Mumpenzi, que está na Ruanda, que está nos seguir. Nosso irmão Eugênio, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Nosso irmão Eugênio Mumpenzi. Tozali kopesa mbote na ndeko na biso Eugène Mopenzi oyo akutami na Rwanda. Nzamba pambolo mingi mingi pingi penza. Ele está nos saudando, nós também lhe saudamos em nome de Jesus Cristo. Ndeko Eugène apesi biso bambote, biso pe tozongiseli bambote na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Genèse 17, Genèse 17 de 20 até 26. kobanda 20 tina 26. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoa-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Pona Ismaele nasili koyoka libondeli na yo na mpona ye. Tala na kopambola ye, pe na kojalisa ye bato mingi pe na kofulukisa motuya na bato na ye mingi penza. Ye akobota bana bakondi zomi na mibale mpe na kojalisa ye libota monene. 21. A minha aliança, porém, estabelece-la com Isaac, o qual Sara te dará luz nesse tempo daqui a ano. Na kolendisa kondimana na ngai na Isaka oyo Sara akobotela yo na ntango boye na mbula ekoya. E finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Esilaki ye kolobana na ye Nzambe abutaki na likolo mpe atikaki abalayama. Tomou, pois, Abraão, o seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne de prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abalayama akamataki Ismaele mwana mobali na ye. Pe baumbu yonso babotamaki kati na ndako na ye.
mpe baoyo yonso esombaki ye na mosolo. Babali yonso kati na ndako na Abrayama, mpe akataki bango ngenga bobele na mokolo yango, pela moko elakaki Nzambe ye. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abrayama azalaki na mbula tuku libwa na ntango ye akatamaki ngenga. Ismael, seu filho, era de 3 anos quando foi circuncidado da carne do seu prepúcio. Ismaele mwana mobali na ye azalaki na mbula 13 na ntango ye akatamaki ngenga. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Bobele na mokolo yango Abrayama mpe mwana na ye Ismaele bakatamaki ngenga. Vamos ler mais Gênesis 21, Tokotanga lisusu Genèse 21, versículo 20. verset 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Nzambe azalaki na mwana elongo mpe akolaki mpe afandaki na lisobe mpe akomaki momesani na kobwaka makula to makonga. Flecheiro. Azalaki moto akobwaka makonga. Vamos orar. Deus poderoso, abençoa bastante todos que estão em linha a seguir a tua pregação. Les abençoa bastante. Teu nome por hoje está com eles. Em nome de Cristo. Amém. Amém. A religião dos filhos de Ismael. Esse aqui é o sujeito de hoje. O quinto sujeito de hoje. Vamos ver hoje e amanhã também. Eyamba yabana na Ismaele. Lelo nde ezali etape ya mitano tokoyekola yango lelo mokona poso pe lobi mokolo na eyenga. Hoje vamos falar mais do Ismael e amanhã vamos falar mais de Maomé. Lelo tokolobela mingi na ntina na Ismaele kasi lobi lokoya tokolobela mingi na ntina na Maomé. A fé do Ismael e a fé do Maomé, será que é a mesma? Hoje vamos ver hoje e amanhã. Montuna yango yo kondima ya Ismaele na kondima ya Maomé ezali ya kokokana tote yango tokolobela lelo pe mokolo malobi. Mas vamos voltar ainda no Apocalipse 4. Kasi to zongi na nukuna na Apocalipse 4. Onde que nós lemos ontem. Epai to lekaki na kotanga mokolo moleki. Apocalipse 4, ontem, quinta-feira, lemos Apocalipse 4. Mokolo esile koleka totanga ki Apocalipse chapitre 4. Acho que lemos 5, não é 4, é 5. Na banzete totanga ki na mitano kasi minete. E lemos uma coisa sobre os 24 anciãos. Pe totanga ki eloko songolo na ntina na bambuta muntu tukumi bale na minei. Vamos ler mais. To zongeli kotanga lisusu. Apocalipse capítulo 5. Emoni se lito Apocalipse mokapona mitano. Versículo 8. Eteni na mwambe. Vamos ler só 8. Totangi kaka eteni na mwambe. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, versículo 8. Emoni se limokapona mitano neteni na yango ya mwambe. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Wana esili ye kokamata mokanda yango. Bijali na bomo yango minei na mikolo yango tuku mibale na minei bakweli liboso na mwana na mpate pe bazalaki moko na njenje mpe na mbeki na wolo etondi na mpaka oyo ijali mabondeli na bapetwi. E entoava novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação.
bayembi loyembo na sika ete obongira kokamata mokanda yango mpe na kokangola bilembo na yango mpo ete obomami mpe na makila na yo osikoli mpo na nzambe bato na mikili yonso na minoko yonso na bibolo yonso na mabota yonso. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes reinerão sobre a terra. Pe ojalisi bango bokonzi na banganga mpo na nzambe na biso mpe bakojala bakonzi na mokili. João, apóstolo João, foi levado em espírito até no trono de Deus lá no céu. Ya solo ntoma Yohani amemamaki na molimo tikuna na kiti ya bokonzi ya nzambe. Viu Deus com 4 querubins, 4 seres vivos, e viu também na parte da terra os humanos resgatados pelo Jesus, pelo sangue de Jesus, representados pelos 24 anciãos. Amonaki pe bakeluba minei to pe bajali na bomo minei na ebele to ngulu pa ya basanto oyo bazalaki komonisama na nzela ya bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na minei kuna na likolo. Esses 24 anciãos são quem? Siko bambuta muntu oyo na motuya ya tuku mibale na minei bazali banani? Nós demos resposta se são quem? Biso to yanolaki koloba soki bango bazali banani? Mas vamos ler mais os Branham. Kasi lelo tokotanga lisu Branham. Vamos lhe perguntar, esses 24 anciãos são quem? Nde tokotuna mosakolo Branham a limbolela biso bambuta muntu oyo na motuya ya tuku mibale na minei baza banani? Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Question et réponse nantina na Hébreu, troisième partie. Parágrafo 136. Paragraphe 136. Até 139. Ti na 139. 136, Branham vai falar sobre os 24 anciãos. Na 130, paragraphe 136, Branham akorbelantina na bambuta muntu oyo tuku mibale na minei. Primeiramente, está a falar onde que acabamos de ler. Yambo Branham azali ko limbolela biso epai tosi kotanga sika. Então, vamos ler uma pergunta que está no parágrafo 136. Não vamos ler tudo, mas tem uma pergunta dentro do parágrafo 136. Essa pergunta que vamos ler. Tokotanga nyonso te 136 oyo kat na 136 to paragraphe 136 eza na motuna moko epesami kuna oyo nde tolingi kotanga sika. Que dera Branham. Oyo bapesaki mosakoli Branham. Quem são os 24 anciãos? Bambuta muntu oyo na motuya ya tuku mibale na minei bazali banani? Correto, eu creio que essa seria. Quem são os 24 anciãos? Ezali malamu na kosepela ete ezala bambuta muntu oyo na motuya ya tuku mibale na minei baza banani? Agora, esse Branham que vai responder agora. Awa nde Branham alingo ya nona. Isso é tão simples. Ezali pete penza. Nós podemos entrar nisso. Biso tokoki koleka na kokota na yango. Os 24 anciãos estavam sentados diante do trono. Bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na minei bafandaki liboso ya kiti ya bokonzi. Isso eu creio que no versículo 4 é onde é encontrado. Na bandi ete yango ekutami na verset 4 epai makambo ekutami. E ali saiu outro. Eu tenho, vejamos, é o 4:10. 4:10. Ah, na bandi ete ezali na 4:10. Ele que está dizendo. Yende mtazoloba. 138. 138. Apocalipse 4, versículo 10, correto. Apocalipse 4, verset 10. Yango penza. Entraremos nisto. Tokokota na yango. Os 24 anciãos bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na minei prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. bagumamelaki liboso na ye wana oyo afandaki na kiti ya bokonzi. Adorava o que vive para todo sempre. bazalaki kogumbamela oyo
babikaka pona seko na seko. E lançava suas coroas diante do trono, dizendo: Pe bazalaki kobwaka mitole na bango liboso ya kiti ya bokonzi kolobaka: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Obongira nkembo nkolo ya kozwa lokumu pe bokonzi nyonso. Que tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Po yo okelaki bikelamo nyonso pe na mposa na yo yango nde biloko nyonso ekelamaki. Agora vai responder a pergunta. Sikoyo alingi koyanola na motuna. Agora, os 24 anciãos. Sikoyo bambuta muntu oyo na tukumi bana minei. Ancião é supervisor. Mpaka moko tombuta muntu moko azali mokengeli. Agora observe, eles eram 12 patriarcas e 12 apóstolos. Sikobotala bango bazalaki bakoko jomi na mibale pe bantoma jomi na mibale. E eles estavam assentados 12 de um lado e 12 do outro. Pe bango bambuta muntu oyo bafandelaki ndenge nini? Jomi na mibale na loboko ya mwasi, jomi na mibale na loboko ya mobali. Ali estavam os 24 anciãos. Kuna ne bambuta muntu na motu ya tukumi bana mine bazalaki. Os quais eram oyo bazalaki os 12 patriarcas de um lado, o Velho Testamento. Bakoko na motuya ya jomi na mibale na ngambo moko otobengi boyokani ya kala. Os 12 apóstolos do outro lado. Pe bantoma jomi na mibale boyokani mosusu ya sika. Novo Testamento. Oyo de boyokani ya sika. Não disse Jesus: assentarás nos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Yesu alobaki te ete bikolo jomi na mibale kofanda kuna kita bokonzi mpona kosambisa mokili. Bom, vamos continuar sobre 309. Vamos ler também 309. Tokotanga pe 309. Do mesmo livro. Kaka ya mokanda oyo yotope a brochure oyo também. 309. Ali estão os 24 anciãos. Kuna ne bambuta monto na moto ya tukumi bana mine bazali. Lá está a sua noiva. Kuna epai mwasne pe alibala zali. Ali estão os 44.000. Kuna pesa 44.000 bazali. Os eunucos do templo. Bangonde ba eunuque ya templo. Oh, irmãos, estamos indo para algum lugar. Oh, bandeko tozali kokenda nesika songolo. As coisas estão na nossa frente. Makambo ekuta biliboso na biso. Os 24 anciãos. Bambuta muntu na motu ya tukumi bana minei. Os 144.000 eunucos. Tope ba eunuque na motu ya 144.000. A noiva sentada com Cristo. Mwasi alibala fande longo na Kristo. Que coisa. Eloko nini yango ezali? Você fala, meu lar, doce lar, amém. Yo loba pele siko zali, amen. Ele falou essa coisa muitos lugares, mas vamos ler só dois lugares só. Alobeli ba makambo na bisika mingi, kasi biso to lobela na bisika mibale. Vamos ler também a brochura, Apocalipse 4, esse tipo de título da brochura, Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciãos. Apocalypse 4, deuxième partie, nantina na le 24 anciens. Parágrafo 307. Parágrafo 307. O que são os 24 anciãos? Essa é a nossa pergunta que se deu aí. Motuna yango oya biso pe epesamaki kuna. Bambuta muntu na motu ya tukumi banami. Baza banani. As vestes brancas que estavam sobre os anciãos é a retidão dos santos. Bilamba ya mpembe o ezalaki na bambuta muntu. Elakisi bisala maramu ya basantu. O branco significa integridade. Pembe etalisi likambo ebonga be. Porque eles estavam vestidos com mantos, mostra que eles eram sacerdotes e juízes. Po bango balataki pembe pona kotalisaka ete bango nde bazuzi pe banganga nzambe. Mantos brancos, sacerdotes, juízes, profetas. Elamba ya pembe bango banganga nzambe bango nde bazuzi pe basakoli. E assim por diante. Pe bongo na bongo. O que eles eram? Oyo bango bazalaki. Eles estavam vestidos de branco, os 24 anciãos. Bango
bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na mine balataki pembe. Ali haverá 24 anciãos. Kuna nde bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na mine bakozala. Haverá 12 deles para as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos para a igreja. Kuna ekozala na bankoko zomi na mibale pona Israele, pe ekozala na bantoma zomi na mibale pona Ecclesia. Kojalisa ye bato mingi mpe na kofulukisa motuya na bato na ye mingi penza, ye akobota bana bakonzi zomi na mibale, pe ngai Nzambe na kojalisa ye libota monene. Deus vai falar Abraão, esse filho Ismael não se preocupa, estou te dar Isaac, mas este também não se preocupa, eu Deus vou te dar grande nação, ele terá 12 filhos, homens. Abarama komitungisate. Omoni pona mwana no Ismael oyo komitungisate. Ya solo ngana nakaki kopeso Isaka kasi pona mwana oyo na kopambola ya mingi pe akobota pena bakonzi na motu ya zomi na mibale. Quer dizer, o fato que Ismael teve 12 homens e uma irmã não é como se diz que é para azar em francês, não. Kotalaka Ismael. Não é uma coincidência. Kotalaka Ismael kobotaka bana mibali na motango ya zomi na mibale pe moko ya mwasi ezali kaka na loyengete. Ezali na ntina. Não é uma coincidência. Ezali coincidência. É Deus. Ezan Nzambe. Quis assim. Alingela kezala bongo. 12 filhos. Bana mibali zomi na mibale. E Jacob também 12. E para Jacob pe bana zomi na mibale ya mibale. Apóstolo também 12. Bantoma pe zomi na mibale. Foi a vontade de Deus. Ezalaki posa ebonga be Nzambe. No versículo 25, não, capítulo 25, na chapitre 25, versículo 12 até 16. Verset 12 na 16. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Ba oyo bazali bana Ismaele mwana na balayama oyo agala mo Egipto moumbu na sala abotelaki abalayama. E esses, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiot, depois Kedar, Abder, Mibsam. Ba oyo bazali nkombo na bana na Ismaele batanga mi pela moko kobotama na bango ete Nebayoti mwana liboso na Ismaele mpe Kedala mpe Adabela. Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafis e Kedema. 12. Mibisami, Misama, Peduma, Pe Massa, Pe Adadi, Pe Tema, Pe Yetulu, Pe Nafisi, Pe Kedema, zomi na mibale. Da maneira que Deus falou para Abraão, ele também teve 12 homens e uma mulher. Pela moko Nzambe kolaka koyebisa na balayama mpona mwana Ismaele solo Ismaele aboteki pena bana mibale na motango na zomi na mibale mpe moko ya mwasi. Não esqueça que a mulher representa sempre a igreja. Kobosana te mwasi azalaka ntango nyonso elilingi ya Ecclesia. Aquela imagem também é importante. Elilingi wana mpe ya mwasi ezali motuya. 12. Mibali zomi na mibale. São esses os filhos de Ismael e esses os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Ba oyo bajali bana Ismaele mpe nkombo na bango oyo pela moko mboka na bango pe bisika na bango bajalaki mikonzi zomi na mibale na mabota na bango. Que são chefes de tribo. Através deles haverá 12 tribos. E os anos da vida de Ismael foram 137 e morreu e foi reunido a seu povo. Habitara desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, com quem vai para a Síria,
ele se estabeleceu fronteira a todos seus irmãos. Mbula na bomo ya Ismaele jalaki mbula mokama na ntuku misato na sambo ye apemaki penza na suka mpe akufaki mpe ayanganisamaki epai na bato na ye. Agora, vamos dar agora nossa pergunta. Sikoto linko pesa motuna na biso. Ismael, 12. Ismael Job na mibale. O filho de Isaac, Jacó, 12. Mwana na Isaka Yakobo aboti pe Job na mibale. Israël rejeitou Jesus. Jesus também, vou ter o outro grupo. 12 apóstolos. Israele ebwakisi Yesu Kristo. Kasi nzamba bobwakisi ngai bon nake na ngai epai na bikolo nde kuna poni bantoma Job na mibale. 12 mais 12 mais 12 não é igual a 24, é igual a 36. Job na mibale na Job na mibale na Job na mibale ezali tuku mibale na mineite kasi epesi tuku misato na motoba. Mas por que esse 12 esse 12 do primeiro filho não encosta na visão do João? Siko motuna na biso são ausentes no céu. Bonikani bana na motu ya Job na mibale ya Ismaele na lokaso tosili kotanga na Apocalypse bango bazalite. Será que Deus fez injustiça? Siko motuna yango Nzambe azangi sembo 12 mais 12 mais 12 mas ele tirou primeiro 12 só deixou 24. Fez injustiça com Job na mibale na Job na mibale na Job na mibale e yano nango ezali tuku misato na motoba. Nesika te Nzambe akoma awa tuku misato na motoba akomika ka tuku mibale na minei wana sikwa longoli o Ismael. Siko motuna yango Nzambe azangi sembo. Talvez podia dizer, não, eles não tinham uma irmã. Tinha também. Mbaramso kokoloba ete bango azaki na ndeko moko ya mwasi te. Bazalaki na ndeko mwasi. Ele representa a igreja. Po mwasi azali elilingi ya igreja. Jacó tinha uma irmã, Dina, ele também tinha uma irmã. Yakobo kobotaka ye bana mibale na motu ya Job na mibale. Abotaki pe Dina oyo azali mwana mwasi. Ye pe Ismael azalaki na mwana ya mwasi. Basmat. Basmat. O nome dessa irmã. Kombo ya mwana ya Ismael. Ye wana Basmat. Ele não há razão de dizer que não, Jacó quando tinha 12 havia também uma irmã. Ele também tinha. Eza nesika kokimela te yolo bati umuni Yakobo te abotaki bana mibale na motu ya Job na mibale na Dina mwana mwasi. Ye pe Ismael bana mibale Job na mibale pe Asmat ya mwasi. Há uma irmã que recebeu graça também. Ezali na moko ya ndeko mwasi ayambi pengolu. Mas por que essa injustiça? Kasi bonika ni Nzambe kozanga bosembo ya boye. Por que Ismael fez que? Pona nini Ismael bana ne basali nini? Então, para dar resposta nisso, sikopo eteto yanola na likamboyo temos que voltar mais na história. Esengeli tozonga lisusu na lisolo. Temos que voltar mais no tempo de Nimrod. Esengeli tozonga lisusu na eleko na Nimrod. Para entender por que essa ausência desses dois. Pona toleka na kososola pona nini bana oyo ya motango ya Job na mibale ya Ismaeli na lokasa oyo Apocalypse bazalite. Por quê? Se esses mais velhos não estão, significa que o grupo também não vai estar. Soki, viste, né? Soki, baye, ya kulutu, tope ya mwana liboso ya Balaam na kombo ya Ismaeli. Ba kombo yango ezalite awa. Etali sete groupe nyonso pe bazolanda ye bakozala te. Olha, tala. O Branham foi no céu. Branham falaram. Antes nós entramos, primeiramente é você que vai apresentar como nosso chefe, apresenta a mensagem, depois nós iremos. Yamobiso nyoso toembi sango nantango tokota. Mota kokota liboso kuna na lola ezali mosa koliko memeli biso sango oyo. Soki ya koti neba kona kobenga moko moko. Elle apresenta. Ye a lakisi sangona ye. Si senhor. Ba nzama oloba yango pena na tina kote. O grupo também fica. De kuna ngulupa nyoso eza na sima kuna na libanda. Se ele falhar, soki ka Branham ensinou mal. Etali se ta lakisa ki biso mabe.
Então todo o grupo também está errado. wana etali sete ngulupa nyonso bayambi Yesu na sima Branham bango nyonso bakwei. Então essa ausência significa que esse grupo aqui estava na falsidade, por isso que o grupo dele também não pode ir. Etali si pona koloba ete groupe oyo ya Ismaele lokola ekomama te na lokasa oyo etalisi ete ebandaki mabe. Siko bato nyonso babili Ismaele bango mpe bakokota te mpo ebandeli ezalaki mabe. Cuidado. Kebaka. Muito cuidado, irmão. Kebaka mingi ndeko na ngai. Tem que bem escolher uma igreja. Esengeli ndeko oyeba kokambama mpona kopona eklesia. Vamos voltar agora na história. Tozongisika na lisolo. Nimrod iniciou uma nova religião politeísta. Nimrod abandi nantina na eyamba oyo ya kosambela banzambe ebelo babengi politeiste. Isso surgiu na Babilônia. Likambo ebandaki wapi kuna na Babilone. E espalhou essa religião politeísta. Politeísta significa muitos deuses. Espalhou esse tipo de religião de adoração no mundo inteiro. Pe Nimrod asali nini? Aparanganisi pena bosambeli ya boyo babengi politeiste. Na mokili mobimba. E já que ele que estava a mandar, Babilônia estava a mandar, então essa religião era obrigatória. Lokola Nimrod kuna na Babilone yende mutazalaki kotinda pe kokonza. Italisaki ete eyamba na ye oyo olingo lingate gumba mera ba nzambe bele. Mas essa religião do Babilônia não era uma boa religião. Nzoka yamba oyo ya Nimrod kuna na Babilone ezalaki yamba nzambe te. Está misturado com magia, feitiço, na bakisi, etc. bongo na bongo. Vamos ler isso no Daniel 2. Tozotanga na Daniel 2. Não era uma boa religião. Ele estava a impor no mundo inteiro. Oyo atindi kaki bato ya mokili mobimba ntango wana olingo linga te gumba mela bikeko. Daniel 2. Daniel 2. Versículo 1 e 2. Verset 1 a 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarasse ao rei quais foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Namura na mibale na bokonzi na Nebukadnesala alotaki ndoto pe motema na ye ezalaki likolo pe pongi elongwaki na ye. Bongo mokonzi lakaki ete banganga na kisi pe banganga na soloka pe bato na njonga pe bakaladi babiyanga mampona komonisa mokonzi ndoto na ye. Bongo bakotaki pe batelemaki liboso na mokonzi. Na religião de Babilônia, o servo de Deus não era como hoje, o pastor, o evangelista, não. Era os magos, os feiticeiros, quer dizer, os quimbandeiros, mágicos, esse grupo de ciências ocultas que andamos ver hoje. Na eyamba oya Babilônia kuna kobenga mamosali na nzambe ezali selon lokasa ya Ephésiens 4:11 te o pasteur, docteur, évangéliste, apôtre bongo na bongo. Mais kuna pona kobenga mamosali na banzambe esengolo ozala moto na soloka, moto na kisi, batakaladi, bato oyo basala basiance occulte bongo na bongo. Daniel 5, 4. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Bamelaki vinho pe basanjolaki banjambe na wolo mpe na palata pe na motako pe na ebende pe na nzete pe na libanga. Quer dizer, a religião da Babilônia havia muitos pequeninos deuses. Uns deuses são de ouro, outros de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Na eyamba ya Babilone solo eyamba nango etongamaki na babinzambi ebele.
moko ya nzambe wolo, moko ya nzambe palata, moko ya nzambe motako, moko ya nzambe libaya, moko ya nzambe ebende, moko ya nzambe oyo babengi libanga. Deus do sol, Deus da lua, Deus da beleza, Deus da agricultura, tantas coisas. O nzambe ya mwese, nzambe ya sanza, nzambe ya bonzenga, o nzambe ya bilanga, ebele ya banzambe ya ndenge na ndenge. Isso foi a nova religião do Nimrod. Wana nde babengi eyamba ya sika ya Nimerode. Da Babilônia. Kuna na Babilônia. Daniel 5:7. Daniel 5:7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou ao rei e disse aos sábios de Babilônia. Até eles chamaram sábio. Verset 7. Mokonzi abiangaki na mongongo makasi ete baya na banganga na soloka pe na bakaladi pe na bato na mioto. Mokonzi alobelaki bato na mayele. Tala a mokonzi kuna zobenga bango bato na mayele. Por que esses 12 chefes, 12 filhos de Israel, não encosta, não está no céu, não está a aparecer, então o grupo dele também não vai aparecer se for assim. Por quê? E isso que estamos a falar, estamos a voltar no tempo de Nimrod para dar a resposta. Montuna yangoyo, pona nini yango ete bana na motuya na zomi na mibale ya Ismael na kati na lokasa oyo nzamba tili kotalisa bamuta muntu na motango na tuku mibale na minei bango bazali te. Etalisi mpona koloba ete ebandeli na bango ezalaki ya mabe pe bato balandi bango bakokota te. Yango etindi biso tozonga na lisolo kuna na Babilone mpona koyeba epai wapi bango bakwela. A religião de Babilônia é essa religião que atingiu o mundo inteiro, toda a terra. Eyamba ya Babel to ya Babilône yango nde eyamba oyo epalanganisa maki na mokili mobimba. Até no Egito. Ti na Egipto. Egito era grande potência. Egipto ya tango wana ezalaki mboka na nguya penza. Receber essa religião. Eyambi pe eyamba oyo ya Babilône. Graças a Deus, a rei de Babilônia nos deu uma boa lição. Basepeli babi nkembo ezonga na mokonzi ya Babilône po apesi biso lolenga kosambela banzambe nzambe. E essa adoração era obrigatória. Pe kogumbamela oyo ezalaki olingo linga te gumbamela bikeko. Essa adoração não é que se eu quiser, não é maga de se eu quiser, era obrigatório, senão te mata. Kogumbamela oyo ntango wana ezalaki te soki olingi gumbamela te olingo linga te gumbamela bikeko soki oboyi babomiyo. Então essa religião que chegou até no Egito. Yango nde eyamba oyo ekomaki ti na mabele ya Egipto. Então a mãe do Ismael é egípcia. Nde kuna esengeli koyeba mama ya Ismael azalaki mo Egipto to moto na mabele Egipto. Quer dizer, a religião da mãe de Ismael era uma religião politeísta. Eyamba ya mama na Ismael ezalaki eyamba politeíste. Muitos deuses. Banzambe nzambe bele. Mas Deus fez graça de Agar. Kasi nzambe asalaki ngolu epai na Agar, a mãe de Ismael. Mama na Ismael. Quando Abraão foi no Egito, ao regressar, o faraó disse que segue esse homem para servir, seguiu Abraão. Tango abalayama kimelaki nzala na Egipto na sala. Na kozonga na bango nde kuna mokonzi Falo alobaki tala. Zonga epa yo uti mema pe na musalo ya mwasi na kombo Agala. Bokende. Tá vendo a graça de Deus, né? Bomoni ngolu ya nzambe ndenge ezalaka. Mas você pode rejeitar a graça de Deus. Zoka yo ndeko koko bwakisa ngolu ya nzambe kaso yebi te. Deus te faz uma boa graça, você rejeita. Nzambe aponeli yo nzela malamu olanda ye kasi obwakisi. A mãe de Israel agora seguiu Abraão. Mama na Ismael sika oyo alandi abalayama. E Abraão, que ela seguiu, só crê num só Deus. Pe abalayama oyo
magala abili andimelaka kaka nzambe se moko. A sua maneira de adorar é diferente de todos em toda a terra. Lolenge ya Abraham kogumba mela nzambe ekeseni penza na baba lolenge nyonso ya kogumba mela nzambe ya mokili mobimba. E por isso, yango wana quando Agar teve rapaz, tango Agar aboti mwana mobali na kombo ya Ismaele, Deus disse: faz circuncisão no Ismael. Nzambe aibisi Abraham mosali na yetala katela ngenga Ismaele. Tem que se considerar também todos que estão na tua casa. Kata pe mibali nyonso yo bazana ndaku na yo ngenga. Inclui você próprio. Na yo moko nkolo na bango. Ensinar-lhe de pacto comigo. Kola kisaka bango ete ko kata mangenga o ezali boyokani oyo nasali na yo. E Abraão começou a circuncidar todo mundo, incluir Ismael. Nekuna Abraão akomaki ko kata ngenga babali nyonso na Ismaele. Vamos ler Genèse 17. Tokotanga Genèse 17. 17, 20. 17, 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo e falo e fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Pona Ismaele nasili koyoka libondeli na yo na mpona ye tala na kopambola ye pe na kojalisa ye bato mingi pe na kofulukisa motuya na bato na ye bingi penja ye akobota bana bakonzi zomi na mibale mpe na kojalisa ye libota monene. 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Na kolendisa kolimana na ngai na Isaka oyo Sara akobotela yo na ntango boye na mbula ekoya esilaki ye kolobana na ye Nzambe abutaki na likolo pe atikaki abalama. Tomou, pois, Abraão, seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os da sua casa, lhes circuncidou a carne de prepúcio de cada naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abalayama akamataki Ismaele mwana mobali na ye mpe baumu yonso babotamaki kati na ndako na ye mpe baoyo yonso esombaki ye na mosolo babali yonso kati na ndako na ye. Abalayama mpe akataki bango ngenga bobele na mokolo yango pela moko elakaki Nzambe ye. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abalayama azalaki na mbola tuku libwa na ntango ye akatamaki ngenga. Ismaele mwana mobali na ye azalaki na mbola jomi na misato na ntango ye akatamaki ngenga. Abraão, seu filho, Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Abalayama na mwana Ismaele bakatamaki ngenga na mokolo se moko. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nele, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Ndenge moko bakatamaki ngenga baye nyonso ya ndako na ye baoyo basombamaki na mosolo epai na bapaya bakatamaki ngenga na ye elongo. Embora que no mundo inteiro era politeístas, muitos deuses de prata, de ouro, tudo, mas na casa de Abraão, todo mundo que estava lá deveria crer um só Deus, incluída Agar, incluído o filho dele, Ismael, porque naquele momento Isaac ainda não era nascido. Atako mokili mobimba epengwisamaki na politeisme ya kosambelaka ba nzambe bele o ya olo ya palata ya motako ya libaya bongo na bongo kasi na ndako ya Abalayama
abalayama na ye na basali na ye na mwana Ismaël na mwasi na Agala bango nyonso tu esengelaki bagumba mela Nzambe se moko kasi nelekwana Isaka botamaki nanu te. A primeira fé d'Ismaël era a fé do pai Abraão. Kondima ya liboso ya Ismaël ezalaki kondima ya tata na ye abalayama. Genèse 21. Genèse 21. Agora, depois de 14 anos de Ismael, nasceu o seu irmão Isaac. Simana Ismaël koko kisabambula jomi nami neinde leki na ye Isaka aikobotama. Agora ele estava a rir o seu irmão. De kuna Ismaël akomaki ko chola leki na ye Isaka. Sara ficou zangada. Sala bamba na Isaka sepelita siliki. Disse Abraão, não quero ver mais esse filho aqui. De kuna Sala ayebisaki ya balayama mobali na ngai nalingi komona susu mwana wa Ismaël elongo na ngai te. Tem que sair dessa casa. Esengeli abima noki na ndako oyo. Isso está no Genèse 21. Écoutez na Genèse chapitre 21. Nós temos de ler, já lemos muitas vezes. Sara disse que não quer mais ver esse rapaz aqui. Sala lobi na lingis como na muano ya mobali tena ndaku na ngai. Ficou chocado Abraão, meu filho. Abraão zoki potara motema, mwana nga penza. Expulsar. Na bengana ye. Deus intervém. Nzambe aye kobundela abalama. No versículo 12. Na verset 12. Genèse 21, 12. Genèse 21, 12. Nós aqui estamos escolhendo, mas você em casa pode ficar a meditar, a ler tudo. Biso apona tango toza pona bisika kotanga kasi yo nanda ko tanga pena ba chapitre nyonso wana. Diz, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ele te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Jambende alobelaki ya balaya maete tungisa motema na yo te na ntina na mwana mpe na moumbu mwasi na yo. Soko sala alobeli yo nini? Sala boye mpo ete libota na nkombo na yo ekobima na Isaka. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e ordem de água, pôs-lhe as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Abalaya 14. Abalayama abimaki na ntongo pe akamataki lipa. Pe molangi mosalami na loposo na nyama, motondisi na mai mpe apesi yango na gala. Atiaki yango na lipeka na ye, apesaki ye pe mwana, pe alongolaki ye, ye alongwaki pe atambolaki epai na lisobe na Beleseba. Vamos até 20. 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Pará, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Jambe ajalaki na mwana elongo pe akolaki pe afandaki na lisobe pe akomaki momesani na kobwaka makula. Ye afandaki na lisobe na palani pe mama na ye akamataki mwasi mpo na ye na mokili Egipto. Então Ismael saiu da casa do pai, da casa onde que havia adoração monoteísta. Bekuna Ismael na mama na ye balongwe na ndako ya tata Balayama epai wapi kondima o babengi monoteíste ezalaki ko Salema. Ismael com a mãe dela que antigamente era politeísta, agora tornou monoteísta na casa do Abraão. Então os dois se apanham, volta rumo ao Egito. Botala agala oyo kalakala zalaki politeiste aiko bota mwana Ismael yepe mwana o bakotanga yaka ba politeiste kasi baiko zwa ngolu na ndako ya Balayama epai wapi monoteisme ezalaki ko régner kasi mawa mingi
agala akamati mwana pe bakei bazongi na polythéisme. Fora já lemos isso, o que aconteceu no deserto, voltaram no Egito, chegando lá, Agar, agora ele que está criando a criança dessa vez, agora dessa vez nós já não mais Abraão, Agar que manda, voltou na terra dele e fez casar o filho dele, uma egípcia. Isso que a Bíblia está dizendo aqui no 21, habitou no deserto de Pará e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ande kuna sala na Ismael ndenge totanga ki amu mikolisi koleka na Biblia azonga ki kuna na Egypto kozala kuna na Egypto na 21 alobi ete ye mama agala azweli mwana na masi ya mo Egypto kuna azasu na responsabilité ya abala ya mate. Então Ismael não está mais com o pai, agora está com a mãe. E a mãe voltou no país dele. E no país dele, a religião que está lá é politeísta. Ismael azali susu na maboko ya tata na ye abala ya mate. Kasi akutami na mama na ye. Nzoka kondima ya mama na ye kuna na Egypto ezali politeíste. Imagina, irmão, uma mulher que foi expulsa. A religião dela era politeísta. Foi casar, foi num sítio. Bom, aquele sítio se apanhou com um homem, tornou monoteísta, e tal homem lhe expulsou. Voltou no país dele politeísta. Vai mesmo ficar fiel naquela região. Ndeko, tadisa nano mwasi songolo. Azalaki politeíste wa kusamelaka banzambe bele. Siko mobali moko songolo abali alakisi ye nzela kosambela nzambe moko. Kasi mobali yango wana abengani lisusu. Siko mwasi azongi na mboka ne pai wapi basambelaka banzambe bele. Siko mwasi ondimia kozongela soko ondimia mobali wana asambela nzambe moko. Nunca mais. Nandimite. Até ficar com ódio. Kutu akokuta manako yina ya mobali wana motema pe eyamba na ye. Ódio. Akozana ko yina penza mobali pe yamba na ye na mutema. Então, Ismael no poder da mãe. De Ismael akomi kobokwa ma epai na mama na ye. Mãe própria que fez crescer a criança e tornou adulta, mãe lhe deu egípcia. Ye moko mama na yagala kolisi Ismaele banda bomwana ti akoli. Ye moko mama na epe aiko bali la ye mwasi mo Egipto. E Egipto aí não há monoteísmo, aí é politeísta obrigatório, querer como não. Nzoka na mabele Egipto kuna ezali kambo ya politeiste te. Kuna ezali likambo monotheiste te bolimbisa. Kuna nde eloko ezali kokonza ezali polythéisme. Olingo linga te. Vamos ler Isaías 19. No Egito, Isaías 19. onde que a criança foi, ali é ídolos que estão lá. Na Egipto epai Ismael akendeki na mama na ye kuna ezali bike kopenze ezalaka kuna. Não esquece, quando Agar foi com Ismael não era adulto, era ainda criança, quer dizer, foi com ele um adolescente, e ali a educação, o restante era da mãe. Bobo sanate tango Agara amemaki Ismael kuna na Egipto. Ismael ezali mwana moke ayebaki na eloko te. Etalisi ete kokola na Ismael ezalaki mokumba ya mama na ye na nyonso. E agora Agar vai aprender o quê? Vai aprender a religião de Abraão que ele expulsou? Siko boyo kanano. Est-ce que Agar akolakisa Ismael e yamba tata na ye abalayama oya bengana ki? Nunca mais. Na limite. E ainda mais essa religião da Babilônia era obrigatória em todos os sítios, incluindo Egito. Kutu lisusu eyamba ya Babilone ezalaki eyamba songolo olingo lingate gumba mela bikeko tikuna na mabele Egipto. Daniel no Babilônia tiveram problemas porque não quiseram rezar a estátua do rei e queriam lhes matar só por causa disso.
Daniel na mabele ya Babylone solo batelemisaki ekeko ya bokonzi na ntina ete bato nyonso bagumba mela yango olingo lingate kasi Daniel lokola ye aboyaki na baningane mosusu nde ezalaki ngambo. Et c'est sûr que dans la Bible que oh Daniel, nous brûlons des lions, Abednego, là nous fogo. Et ça, on a cause de nada. Tala, lisolo botanga na Biblia o Daniel ya bwaka makela libulu ya nkosi ba ebele misato Meshach Shadrach Abednego na libulu ya moto ezalaki likambo moko penda pete. A religião politeísta era obrigatória. E yamba o babengi polythéiste ezalaki obligatoire o lingo lingate. Não é como nós no cristianismo que bon, se ele quiser, ali é obrigatório. Eza lokola biso te na christianisme soko lingi ndima Yesu te kuna te kuna ezalaki o lingo lingate sambela bikeko. No politeísmo ali não existe que bon, se quiser, tem que aceitar, quer dizer, você na meninice já tem que aceitar já. Na polythéiste kuna ezali kambote ke soko lingi ngumba merti uta bomwana na yo tio kokola o lingo lingate gumba mela bikeko. Vamos ler Isaías 19. Tokotanga Yesaya mokapuna nzomi na libwa. Versículo 3. Eteni na misato. Isaías 19. Isaïe 19. Versículo 3. Verset 3. Isaías 19, versículo 3. Isaïe 19, verset 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, quem é? Os egípcios, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. É o país que foi Agar e o seu adolescente Ismael. Pe molimo na ba Egipto ekosopana na kati na bango. Nakobulunganisa miango na bango. Bakoluka toli epai na bikeko. Banani? Bato na Egipto. Pe na banganga. Epai na basosoli na milimo mpe na banganga nkisi. Quer dizer, a religião que estava em Babilônia, isso estava também no Egito. Isso, a segunda fé do Ismael não era mais aquele do Abraão, era agora a fé de Agar. Yango wana, tango Ismaele, atiki kondima ya tata na ya balayama, nde aye kobila kondima ya mama na ye Agar, kona malami bale. Fala no teu amigo, no teu tio, muçulmano, a última fé de Ismael era uma fé politeísta. Loba na moninga na yo to penoko na yo ete kondima ya Ismaele ekoko ya mibale ekomaki politeíste. E quando casou essa mulher egípcia que lemos na Bíblia agora, tango abalaki mwasi mo Egipto tosikotanga sika na Biblia, e a mãe Agar, na mama Agara, e ele Ismael, na ye Ismaele, e a mulher egípcia, na mwasi mo Egipto, e os 12 filhos de Ismael, na banda na moto ya Job na mibale ya Ismaele, politeístas. bango nyonso ba politeíste. Politeístas. Ba politeíste. Os 12 patriarcos, bakoko jomi na mibale árabes, ya barabe são diferentes dos 2 patriarcos israelitas e diferentes dos 2 apóstolos, muito diferentes. bakoko na motu ya jomi na mibale ya barabe bakeseni mingi penza na bakoko ya Israele pe na bantoma jomi na mibale ya bantoma. Os 12 filhos de Israel, de Jacó, eram monoteístas e tiveram a religião judeia uma boa religião. Bakoko to bana jomi na mibale ya Yakobo
ya solo bango bazalaki na eyamba oyo ya solo ya nzambe po ete babengi yango judaïsme. Os 12 filhos de Israel. Bana na moto ya zomi na mibale ya Israeli. Estamos a voltar nessa pergunta. Tozomi na moto na biso. Por que João viu 24 anciãos, não 36? Onde estamos a dar a resposta agora? Pona nini yango ete Yohani na esika ete amona bamutu na motu ya tuku misato na motoba amonika ka tuku mibale na minei ya bamutu. A resposta é esta. E yano yango yo. Os 12 filhos de Ismael. Bana zomi na mibale ya Ismaele. Não podemos les comparar com os 12 filhos de Israel ou 12 apóstolos. Tokoki kokokanisa bango te na bana zomi na mibale ya Ismaele to pena bantoma zomi na mibale. Os 12 filhos do Ismael saíram do Egito. Avó Agar egípcia, mamã egípcia. Ismael também foi residir no deserto do Egito. Quer dizer, era politeístas. Bana zomi na mibale ya Ismael bango penza ba politeiste. Tata na bango Ismael azaki na mama kuna na Egypte politeiste. Koko na bango Agala kuna pe na Egypte azalaki politeiste. Politeístas. Bango nyonso wana ba politeiste na ba politeiste. Ismael não voltou mais no pai. Azongaki lisusu te pai na tata. Ismael é diferente do Isaac. Isaac, quando recebeu a educação da adoração de Abraão, cresceu com isso, cresceu. E deu também nos seus filhos, também naquele filho quando apanharam, um deles desviou, foi no Ismael. Jacó cresceu com isso, cresceu e entregou nos 12. Entregaram aqui a fé de Abraão. Ismael solo akesaraki na Isaka. Ya solo Ismael akendeki na ye, kasi Isaka joka tikalaki na tata na ye pe Jacó. Ismael, bom, escuta, Ismael foi. Agora, quando Ismael foi, Isaac ficou com a fé. E Isaac também tinha 12 filhos. Um também foi seguir Ismael. Então, um dos filhos pegou Jacó, entregou os 12 filhos. Ya solo tango Ismael akei kasi moko atikalaki pa na tata na kombo ya Isaka. Ye pe ayeko bota bana mibale moko alandi Ismael. Kasi moko ona na kombo ya Yakobo ayeko bota bana zomi na mibale. Bango pe zomi na mibale wana basimbaki kondima oya koko na bango penza monoteísme. Os 12 filhos de Israel ficaram com monoteísmo. Pam. Isso que está no Israel até hoje. Yango nde monoteísme ekuta meti lelo na mabela Israeli. Razão por qual rejeitaram Jesus, porque não quer sentir um outro Deus. Yango wana na kondimela ka nzambe moko tango bamoni Yesu bamoni lokola oyo nzambe mibale baboyi koyamba ye. Razão também Deus entendeu eles, bom, tá bem, vou lhes fazer graça porque, defender Deus, bom, é falta de revelação, eu vou vir, vou lhes trazer Moisés e Elias. Nde na likadisi wana nzambe atali na mayele na bango bazangi na posa ya ko ndimela nzambe mosusu te amonaki ngo ezalaki malamu bo ndenge eza boye na ko sunga bino na kotinda na bino basakoli mibale Mose na Isaya. Os 12 apóstolos também, aquela adoração que saiu de Abraão, desceu no Isaac, desceu no Jacó, desceu nos 12 filhos de Israel, Jesus lhes ensinou isso. E eles também pegaram e nos ensinou. Asopi na Isaka, Isaka sopi na Yakobo, Yakobo sopi pe na bana neni nyonso zomi na mibale. Yesu tangwa ye akamati lolenga kondima wana asopi na bantoma pe basopeli yango biso bat na bikolo ti lelo toza nango. Quer dizer, os 12 filhos de Israel, bana zomi na mibale ya Israel se encontra no Israel, saiu deles os 12 que eles
receber nos pais deles. Kondima oyo ekutami na Israele ezali kondima ya bana ya nzomi na mibale ya Yakobo po yango nde bayambaki na batata na bango. E por isso, já que é uma adoração boa, é Deus que ressuscitou isso, João viu no céu 2 anciãos. E nós também, os apóstolos, como é uma boa doutrina, 12 mais 12 igual a 24. Lokola eyamba wana oyo ya bana na Israele ezalaki ya malamu babengi judaïsme. Yango nde Yohane amonaki kuna likolo. Na biso ba oyo na sima bantoma nzomi na mibale eyamba ngo pe ya mibale ba Kristo ezali malamu. Nesalaki ete Yohane na lola amonaki ba mutu na motuya ya tuku mibale na mili. Mas por que não 36? Kasi pona nini te epesa tuku misato na motoba? Deixar a parte daquelas 12 de Israel. Pona nini Nzambe akuisaki ngulupa wana ya Ismaeli nzomi na mibale ya bana? A fé dos 12 patriarcas árabes não é a fé de Abraão. Kondima oyo ya bakoko nzomi na mibale ya Arabe ya Barabe ezalaki kondima ya Abraham te. É a fé de Agar. Ezalaki kondima ya Agala d'Égypte. Oyo Egypto. Polythéiste. Est-ce que acabamos de ler aqui? Deus está de criticar, está falando do Egito que havia lá ideologia, havia tanta coisa. Nzambe pai tosili kotanga kuna na Egypte, nzamba to lobela bango mabe pona nini, batiaki mitema na bango pena na bikeko biloko ebele ya motindo na motindo. É uma falsa adoração. Ezali kogumbamela ya lokuta. Os filhos de Ismael, bana Ismael, os filhos de Ismael, bana ya Ismael, não tinha a fé do Abraão. Não. Bazalaki na kondima ya koko na bango Abraham te. Ele tinha idolatria. Bango balandaki kogumbamela bikeko do Egito. Ya Egipto. E dos deuses que eles rezavam chamava-se Allah. Pe moko ya banzambe oyo bana ya Israel bazalaki kogumbamela nde kombo ezalaki Allah. E esse Deus tinha muito sucesso naquele tempo. Pe Allah oyo azalaki na yibani mingi na ntango wana. Esse Deus que Maomé vai encontrar, vamos ver isso amanhã. Yende nzambe o ala Maomé akokuta na kati ya bato wana nde tolobela ngo lobi. Queria ler irmão Frank. Na linga kotanga ndeko Frank. Se você tem essa brochura aqui, soki ndeko za na brochure oyo, essa aqui. Oyo. La religion de l'islam à la lumière des événements mondiaux actuels. É bom para ler sobre esse nosso sujeito de Maomé. Ezali religion malamu ya kotanga pona litia na biso o ezali malamu mingi. Esse é o nome dessa brochura de irmão Frank. Yango nde titre ya litia ya ndeko Frank. La religion de l'islam à la lumière des événements mondiaux actuels. A religion de l'islam na luz mundial atual. Não é que vai encontrar tudo que estamos a falar aqui, não, mas pelo menos vai ver o que vamos ler agora e o que vamos ler também amanhã. Exatamente, nyoso kutanga mais auto lobela. Ndeto lobela lelo na mususu lobi. Escuta na maneira que o irmão Frank está falando sobre os filhos de Ismael e o Deus que eles gostavam muito. Yoka ndeko Frank azali kolobela awa na tina na bana Ismael pe na nzambe obango na kolinga mingi. Estou lendo na página 6, porque não tem parágrafo na página 6, onde está escrito Maomé e Allah. Nazotanga na page 6, page 6. Eza na paragraphe te e pai wapi ndeko Frank azolobela tina na Maomé na Allah. Segue bem. La na malamu. Ceux qui appartiennent à la religion islamique, os muçulmanos, os que pertencem à religião islâmica, os muçulmanos, c'est-à-dire plus de milliards de personnes sur la terre. Quer dizer, mais de 1 milhão. Não, milhar. Mais de 1 milhar aqui na Terra. Quer dizer, bilhão, hein? O bilhão. Mais de 1 bilhão aqui na Terra.
Ainsi que le monde entier a droit à une information correcte et Assim que clarifiante. o mundo precisa de uma informação correta e atual. Temos que ser bem informados sobre esse Islam. Esengeli tozala bien informé na tina na Islam. Parce que o irmão Frank quer nos dizer aqui, quer dizer, é normal que todo mundo esteja informado sobre esse Islam que está fazendo boa de confusão, porque se ele toda a brocha vai saber que ele está falando no que o Islam está fazendo hoje. Yango nde kofala posa na isu sina ezali ete tozala pena bien actualisé na makambo oyo Islam ezali kosala lelo. Bien longtemps avant Mahomet, Muitos anos antes do Maomé, não é Mahomet que trouxe esse nome de Allah. ezali Maomé te mutu amemi kombo oyo ya Allah. Fala no teu tio muçulmano, anda lhe enganar, não é Mahomet que ensinou Allah. Allah, Mahomet encontrou esse nome já Allah. Loba na noko na yo bakosaka ye. Ezali Maomé te mutu aye na kombo ya Allah. Ye Maomé ayeko kuta kombo na Allah ezalaka deja. Fala na tua tia isso. Loba na tata mwasi na yo Engana. bakosaka bino. Bien longtemps avant Mahomet, Muitos anos antes de Maomé, en Arabie, em Arábia, aquela zona que se chama Arábia, quer dizer, zona dos árabes, dos filhos de Ismael, abana para ficar Ismael, mais claro. apona lobango na langage polele, bana ya Ismael, On croyait à Allah. criam em Allah. Qual Allah est? Allah ne nyango, Le Dieu de la lune, o Deus da lua, qui donnait la fécondité à toute la nature. que dava com a fecundidade a toda natureza. Quer dizer, o verdadeiro Allah, Allah original, Allah ou é solo original. era Deus da fecundidade, da natureza, que torna tudo fecundo. Azalaki Allah, c'est-à-dire nzambe a fécondité, ou azalaki kosala ete makambo nyonso ezala na vie. C'est pourquoi aussi le croissant de la lune a été choisi dès le début. Il traduit, só vou explicar isso. Por isso é Croissant é aquele sinal, né? Anda ver cruz vermelha, né? Tem um sinal. por isso que aquelas cruzes é mesmo isso. vermelhas têm crescido e têm apresentado aquele sinal. Se você vê cruz vermelha, tem um sinal de cruz. So omoni croix ngoya rouge e moni samene lembo. Essa organização que chama Cruz Vermelha. Omoni organização babengi croix rouge. Na bandeira anda meter cruz. Na bendele na bango batiaka pena ekulusu. Mas nos países árabes, nos muçulmanos, a mesma cruz vermelha, mas eles metem sinal de lua. Na ba pays arabe, na kati ya musulman bango symbole na bango batiaka sikoyo sanza. Eles não metem cruz, batiaka croix te lua. kasi batiaka sanza. Isso que o irmão Frank está explicando aqui. Yango nde ndeko Frank azolimbola awa. C'est pourquoi Por isso aussi les croissants, quer dizer, aquele organisme, une croix vermelha, tipo cruz vermelha, les croissants de lune a été choisi dès le début comme symbole de l'islam. Por isso aquela cruz vermelha foi escolhida desde o princípio como sinal de Islã. Tipo lua. Lokola sanza. Comme en témoignent beaucoup d'auteurs, Como testifica muitos autores, et que l'on peut dire dans un grand nombre d'encyclopédies, et muitos livros que essa coisa que ele está falando se encontra também. epai wapi na babuku mingi makambo oyo ndeko Frank azoloba ekutami na kati kuna babuku wana. Le Dieu de la lune. O Deus da lua. Allah s'est marié avec la déesse Soleil. Allah se casou com a deusa Sol. Dont il y eut 3 filles. No qual houve 3 filhas. Al-Lat, esse é um filho. Uma filha. Mwana liboso Al-Lat ya mwasi. Al-Uza Al-Uza e Manat.
pe manate. Esse tolera aqui é a crença dos filhos de Ismael, dos filhos de Ismael. Essa é a crença deles, que antes de Maomé. Makambo nazotanga ezali kondima ya bana ya Ismael avant Maomé aya. Não estou dizendo hoje. Nazoloba lelo te. Antes de Maomé. Kasi E Maomé vai se encontrar naquela situação e amanhã vamos ver o que ele vai fazer. Nde kuna Maomé ayaki kokuta bango na lolenge oyo. Siko lobi dimanche nde tokoyoka nini ya kosala. Ces 3 filles adorées comme déesses, adorées par les fils d'Ismaël, les Arabes, avant Maomé. Essas 3 filhas foram adoradas como quem? Como Deus aos filhos de Ismael antes de Maomé e árabes. Maomé lui-même reconnut plus tard qu'il avait été sous une fausse influence. O Maomé, ele próprio reconheceu mais tarde que ele estava debaixo de uma má influência. Lorsqu'il continua à approuver l'adoration païenne. Quando continuou a comprovar a adoração pagã. Les 3 versets relatifs à cela faisaient originellement partie du Coran. Os 3 versos relacionados àquilo faziam parte do Alcorão. Comme cela ressort des sourates. Sourates, c'est un type capítulo. Como aquilo vem de Surat. Surat é tipo capítulo. Exato, um chapitre da Bíblia. La Kaaba est ce nom, la Kaaba avec la pierre noire également, qui encore aujourd'hui se trouve là-bas, était dans les temps anciens un lieu d'adoration païen où beaucoup d'idoles. La Kaaba é como uma pedra negra que se encontrava ali, no meio de muitos ídolos. Kaaba é onde que os muçulmanos andam a ir fazer peregrinação deles hoje. Kaaba. Então Frank está a dizer, essa pedra negra que os muçulmanos estão a ir hoje, já existia no tempo, antes de Maomé, no tempo dos filhos de Ismael, já existia, mas era para a adoração dos ídolos. Daí kuna ndeko Frank azoloba libanga oya mwinde pai wa pa mezima ngene osala ba pele rinage na bango ezalaka deja epai wa pi bana Ismael bazalaki deja ko adorer yango. Ainsi que les 3 déesses du côté d'Allah. Como também as 3 deusas ao lado de Allah. Le dieu de la lune était honoré. Foi honrado. La Kaaba fut d'abord démolie. A Kaaba foi primeiro demolido. Mais cependant plus tard de nouveau rebâti. Enquanto mais tarde foi reedificado. Mahomet lui-même tolérait la pierre noire conformément à l'ancienne tradition. O Maomé ele próprio tolerava aquela pedra negra conformemente na antiga tradição. C'est ainsi que l'ancien culte s'est poursuivi dans la nouvelle religion musulmane agora, seulement d'une autre manière. Por isso é que a antiga moda da adoração muçulmana hoje em dia se restaurou de uma nova maneira. Quer dizer, aqui Frank está nos falando, informar que Allah não é Maomé que vem com Allah. Awa ndeko fala azali ko informer biso toyeba ete Allah eza na likambo te ko Maomé mutu aye kolakisa ba musulman Allah te. Já que os filhos de Ismael já estavam na idolatria, com a mãe dele Agar, com a esposa dele, gerou os filhos, os 12 também estavam na idolatria. Então nessa idolatria dos deuses se chamava já Allah, e esse Deus Allah tinha 3 filhas também que era também adorada naquele tempo. Ndenge lokola Agar na Ismael na bana ne zom na mibale bango nyonso bazalaki bato bazalaki kotia elikia na Allah oyo azalaki pe na bana misato ya basi nde bango ne bazalaki adoration na bango. Et c'est a religião dos filhos Ismael, a religião dos 12 filhos de Ismael. Yango nde o babengi eyamba ya Ismael pe ya bana zom na mibale ya Ismael. Deus não pode ficar contente. Nzambe akoko sepela na yango te. João, olha lá os anciãos, estão lá 136. Não. Jean, 36 de quê? tala kuna pembeni ya kiti ya bokonzi ya Nzambe bafandi bamuta mutu tuku misato na motoba tuku misato na motoba te 36 como?
Nous sommes semelhantes. tukumisa na motoba te poto kokani na bango te. Tous Jean vit sauf victoire. Yango na Yohana moneka ka tukumi bale na mine. A religião de Ismael quando morreu não era a fé do Abraão, era idolatria só. Eyamba ya Ismaeli tango akendeki na ye ezalaki monotheiste te kasi ezalaki kaka bikeko. Iniciou bem quando estava com o pai e o pastor dele, mas quando se retirou, caiu. Ismael abandaki malamu tango azalaki na tata na ye abala ya maka tango alongwe kapesi mukongo akwei. Cuidado, abandonar o homem de Deus que Deus te deu. Cuidado. Kebaka ndeko na ngai kopesa mokongo moto oyo nzambe atieli yo akambaka yo kebaka. Vai se perder. Okobunga kopengwa. Pois você encontra muitos irmãos que estavam conosco aqui. Quando você lhe pergunta, oh, na zona Batonel, oh, na Brandia, quando você se retira no enquadramento do pastor de Deus, você se perde. Yangona emona naka ete okutani na basongolo ya bandeko tango otuna bango ndeko momona suta ote tokoma na biso na Brana Medie tokoma na biso na l'Éternel pona nini batu ango bapesaki moto na nzambe mokongo na esika ete bakamba manelo banzambe lokola bapesi moto na nzambe mokongo batani nini bapengwi. E era eu como animal selvagem fugindo sempre a morte, e não sabia onde ir. A vida está em Senhor Jesus. Nós éramos perdidos, mas a vida está em Jesus. Biso tozalaki batu bapengwi samaki. Nzoka bomo ekutami kati na Yesu Kristo. Achei a vida eterna. Nós achamos a vida eterna, o caminho da verdade, irmão. Biso tokuti nzela ya bomo ya seko. Nzela nini? Nzela ya solo bandeko. Cuidado com a graça. Keba na ngolu. Deus abençoe. Nzamba pambola bino mingi. Hoje há irmãos que foram no óbito. Lelo eza na baike bandeko bakendeki na ebembe. Esse irmão que morreu, Ya ndeko oyo akufi. o nome dele é Cardoso, morreu anteontem, mas andava adoecendo muito. Ndeko akufi kombo na ye Cardoso. Solo azali ndeko abana kobela utakala. Não sei se vai lhe reconhecer. Na ibite so boye ba eli susu. Irmão Cardoso. Ndeko Cardoso. O nome dele é Cardoso. Kombo na ye Ndeko Cardoso. É uma informação só, mas foi enterrado hoje. Ezali liye bisika kapo boye ba. Mais toutefois akundami déjà lelo. Era próximo do nosso irmão Filipe, o presidente do culto. Azalaki ndeko penza ya ndeko Philippe, président du culte. Já morreu anteontem, foi enterrado hoje. Akufaki avant-hier nde lelo akundami. Se estão le reconhecer, é bom. Se não está a reconhecer, o nome dele é Cardoso. Soki bo yebaki ye ezali malamu. Soki pe bozali kokoka kozwa penda te. Eza likambo boye ba ete kombo ezalaki ndeko Cardoso. Esse dia do fim não está vindo na igreja porque andava a adoecer muito. Mas aqui nessa fotografia é Santa Ceia. Ele está tomando Santa Ceia conosco. Mikolo mienyoso eleki ya mbondeko alikana kokufa azali koya lisusu te mpona nini situation ya santé na ye esampiraki. Mais na elili oyo bozali komona azalaki na kati na biso nde ezalaki mokolo ya elamu. Quer dizer, esse aqui é só para você se lembrar dele, mas já foi enterrado hoje
Não vale a pena procurar onde está o óbito. Na tieli bino elili opo bo sosola koyeba ndeko. Ezali te ke po luka epai wapi ebimbe ezali te ndeko si bakundi elelo. Deus abençoe muito. Zamba pambola bino mingi. Acho que já le viram. Na bandi ete bomoni ye. O nome dele é Cardoso. Kombo na ye ezalaki Cardoso. Outras informações pode telefonar o irmão Felipe. Ma ye bisi mosu etikali po na ndeko boko kobenga ndeko Philippe. Sobre Cardoso. Na tina na ndeko Cardoso. Pode perguntar ao irmão Felipe. Boko kobenga ndeko Philippe. E perguntar o que é, o que você quer perguntar sobre Cardoso. Pe leka na kotuna yo moko yebi nino ko kotuna ndeko Philippe pona ndeko Cardoso. Só amanhã que vamos continuar nosso tema. Kaka lobi yengane te okoba na moto alite na biso. E o nosso sujeito também não acabou. Amanhã vamos ver a parte B. Ne tape na biso facilité lobi ne to kokota na partie B. Vamos orar nós todos. Banso totoni nzambe na limonde.